Esse primeiro eu conheço, os outros não. Então eu toco esse primeiro contigo. Não temos somente um só cuidado, qualquer que seja. Somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Os outros eu não conheço, Alex vai nos dirigir. Suspira pelas águas, por ti, Senhor, suspiro eu, como a corça suspira pelas águas, por ti, Senhor, suspiro eu. A minha alma busca os teus átrios, meu espírito quer te adorar, o Senhor, fonte de água viva, em meu ser faz teu rio transbordar. Oh Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Eu te louvo, eu te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Eu te louvo, eu te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Eu te louvo, eu te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus
Graças a Deus, meus queridos. Hoje, pastor Antonino está conosco. Todo mundo sabe a alegria que eu fico quando Antonino está aqui com a gente. Então, hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus com a mensagem do pastor Antonino. Aí, para não falar mais depois da mensagem, deixa eu dizer algumas coisas para os irmãos. No domingo passado nós já avisamos, aliás, há 2 domingos nós vimos avisando. Em agosto nós teremos eleições para presbítero e diácono. Pretendemos eleger 2 presbíteros e 1 diácono, ou 2 diáconos, depois nós vamos ver isso aí. São os oficiais da igreja que, juntamente com o pastor, dirigem a igreja, né? Na parte do ensino, na parte do governo, da igreja e tudo, conforme a nossa instituição. Então, nós colocamos aqui, preparemo-nos para saber escolher os nossos líderes em oração segundo a palavra. Eu botei aqui. E avisei os irmãos que ia botar. Leiam 1 Timóteo 3, de 1 a 13, onde consta as orientações de Paulo sobre como eleger esses oficiais, o que é que se espera que esses oficiais sejam, não é? Obviamente aqui é o ideal, ninguém chega a essa perfeição toda, igual a mulher virtuosa lá do final de Provérbios, ninguém chega àquela perfeição, mas aquilo é o ideal da Bíblia. Ninguém chega a ser santo como Deus mandou que nós sejamos santos, mas o ideal é que nós sejamos, então nós devemos perseguir. Então esses oficiais da igreja, nós vamos escolher os que estão mais próximos daquilo. E eu coloquei aqui, leiam 1 Timóteo 3, de 1 a 13, leiam Tito 1, de 5 a 9, e eu já avisei, vocês vão ter dúvidas, então liguem para mim para tirar as dúvidas. Só um irmão ligou para mim para tirar dúvida. Isso, na minha cabeça, está certa. Só um irmão leu. Porque quem lê isso aqui vai ter dúvida. Não tem um irmão que lê isso aqui que não vai ter dúvida no que ele diz aqui sobre quem está apto para ser bispo, presbítero. Nenhum irmão aqui que lê isso não vai ter dúvida. Por quê? Porque essa dúvida há, inclusive entre os maiores teólogos do mundo. Essa dúvida há. Quem é? O que é que quer dizer isso? O que é que quer dizer isso? Quem é que pode, quem é que não pode? Então não tem quem lê isso aí, não tenha dúvida. Então só houve um irmão que ligou para mim, então só esse irmão leu. Leiam, irmãos. Leiam. E me liguem, mandem zap perguntando qual é a dúvida. Para a gente esclarecer qual é essa dúvida, eu ainda vou pregar aqui. Até agosto, até o final de agosto, eu ainda vou fazer 1 ou 2 ou 3 pregações sobre esses textos aqui, explicando para vocês quem é esse, como deve ser esse oficial, para a gente eleger aqueles mais parecidos com o que a Bíblia diz, e não aquele que eu gosto, ou porque é meu parente, ou seja lá o que for. Não tem nada disso. A gente vai tentar fazer aqui em oração, conforme a Bíblia manda. Então leiam, irmãos, está aqui, eu deixei no boletim de novo hoje aqui, leiam 1 Timóteo 3, de 1 a 13, Tito de 1, de 5 a 9, a minha pretensão, e eu disse domingo passado, vocês leiam, me perguntam, eu tiro as dúvidas, no outro domingo eu vou colocar outros textos que falam do assunto também, para vocês lerem e a gente esclarecendo, para a gente ir estudando e amadurecendo para a nossa eleição, tudo com muita oração. Então vamos fazer assim, irmãos, vamos fazer assim, aí nós escolheremos líderes para a igreja, o mais parecido possível com o que Deus quer, para que a gente tenha uma igreja bem dirigida, bem administrada. Todo mundo aqui sabe a dificuldade que eu tenho tido aqui, desde que cheguei aqui, há 18 anos atrás, para formar uma liderança que faça o que tem que fazer, de acordo com a palavra, é uma dificuldade, todo mundo sabe disso. Então vamos fazer isso em oração dessa vez, organizando, todo mundo organizado, todo mundo orando, todo mundo querendo saber como é, eu esclarecendo o que é, todo mundo, fica mais fácil assim. Tá bom, meus queridos? Então, depois da pregação, não vamos mais dar aviso nenhum, não vamos falar mais nada, porque o pastor Antonino vai falar. Graças a Deus, o pastor Antonino está aqui com Venlúzia. Vocês sabem, passaram alguns domingos fora, muitos problemas de saúde em casa, na família toda, não apenas eles dois, mas a família toda, muitos membros da família. Como sabemos, houve 3 óbitos na família, e pela graça de Deus, os irmãos estão aqui de novo, firmes e fortes. Então vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Antonino. Queira vir aqui, meu querido pastor Antonino.
Pastor Antonino me chama de velhinho, porque eu tenho cabelo branco e ele não. Ah, ele está corrigindo, não foram 3 não, foram 4 óbitos na família. Em 20 dias. Em 20 dias, o negócio foi arrochado. Tonino, Deus abençoe. Vamos ouvir a palavra de Deus. A graça e a paz, amados. Esse é um texto que eu jamais preguei nele, jamais também ouvi alguém pregar, e quando eu estava meditando na palavra de Deus, ainda com dificuldade de achar uma temática para esta noite, eu me lembrei das palavras do maior poeta do Líbano, Khalil Gibran, e ele diz assim: vim para dizer uma palavra e devo dizê-la, porém se a morte me impedir, ela será dita pelo amanhã, porque o amanhã não guarda segredo no livro da eternidade. E eu comecei a procurar no texto e de repente eu liguei para o pastor Juarez e disse a ele: se você tiver algo mais relevante para falar nesse domingo, fale. Senão eu vou estar na igreja e eu estou pronto. E na realidade eu estava me aprontando. Amados, vamos ler Levítico capítulo 6, apenas só 2 versos, verso 12 e 13. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Curve sua cabeça, interceda a Deus pela sua palavra que vai ser exposta. Se coloque diante do nosso Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai que estás nos céus, Tu és imensamente bom, Senhor. O Senhor tem sido bom o tempo todo. O Senhor tem sido generoso para conosco. O Senhor é misericordioso, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua fidelidade, pela fidelidade da Tua palavra, que nos motiva a vir até a Tua casa para louvar e engrandecer o Teu santo nome. E agora, ó Pai, nós nos submetemos obedientemente à Tua voz e queremos ouvi-la desprendendo das páginas da Tua palavra, consolando e confortando os nossos corações, muitas vezes dolorido e sofrido, mas plenamente gratos a Ti, porque Tu és bom, Senhor, e a Tua bondade dura para todo sempre. Se conosco nesta noite. Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós havíamos pensado em falar sobre a sarça ardente, e meditamos bastante, até que me lembrei dessa passagem que eu jamais ouvi falar, e fiquei pensando no fogo eterno do Espírito Santo de Deus. Amados,
esse texto é um dos mais belos da simbologia da santidade de Deus ao longo do Novo e do Velho Testamento. Mas no Velho Testamento, nós vamos encontrar que os sacerdotes daquela época eram instruídos a não deixar, em momento algum, o fogo se apagar. E a ênfase que a palavra de Deus dá é: e o fogo não se apagará. Mas por que todo esse desvelo? Porque todo esse cuidado que Deus teve de fazer preservar esse fogo. Por 3 razões esse fogo deveria existir. O primeiro é que o fogo original veio do altar, veio ao altar diretamente de Deus. Segundo, essa chama votiva, essa chama direta, significava a eterna adoração a Deus. E terceiro, o fogo nunca se apagaria, ou se apagará, porque se aplicava e simbolizava a necessidade da contínua expiação e reconciliação do homem com Deus, o que era a proposta daquela oferta sobre o altar. Amados, o fogo consumia o holocausto e a cinza era retirada a cada manhã. Muito trabalho. E a lenha era renovada após cada sacrifício que era colocado como oferta no altar. E esse sacrifício apontava para o Cordeiro de Deus, que seria o último sacrifício, seria o sacrifício final e perfeito. O problema é porque não compreendemos, não entendemos o Antigo Testamento, evitamos de lê-lo. É enfadonho, é cansativo. Mas há uma outra questão, é que esse Velho Testamento, ele nos remete a um passado que nós resistimos a admitir que nos pertence. E nos assustamos quando descobrimos que as suas leis são verdadeiros libelos acusatórios contra nós mesmos, contra a nossa rebeldia e nossa desobediência. E nós nos vemos, amados, diante de um Deus amoroso com o pecador. Mas que se ira e pune o pecado. Então, para aliviar a nossa consciência, nós recorremos à leitura dos Salmos para conforto da nossa própria alma. E nós pensamos, e nós meditamos: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Isso aí é quando nós damos conta de que Deus, em toda a sua santidade, tem autoridade bastante para nos punir quando nós agimos à revelia da sua santa vontade. Ainda que nessa rebeldia nós tenhamos ainda as melhores das intenções, nada justifica. Nadab e Abiú eram filhos de Arão, nada mais, nada menos do que sobrinhos de Moisés, o profeta, filho de um sacerdote, e eram sacerdotes também. E um dia, movidos por interesses próprios, eles tomaram cada um o seu incensário e puseram neles o fogo. E sobre esse incensário eles colocaram incenso. Com isso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que não havia ordenado. Diz a palavra de Deus que saiu fogo diante do Senhor e os consumiu. Nadab e Abiú morreram perante o Senhor. E o que foi mais sério ainda, o próprio Deus chamou Moisés, chamou Arão e disse: seus filhos são mortos, mas vocês não fiquem tristes, não chorem, não ponham luto, porque aquilo era a vontade do Senhor. E nós, templos vivos de Deus, o fogo do Espírito Santo que arde dentro de nós, em nosso coração, e este coração recusa e não aceita fogo estranho no altar sagrado do nosso peito. Pelo menos é isso o propósito de Deus. Nas Escrituras nós encontramos a rotina do templo de Jerusalém, e nele a chama, o fogo sagrado, nunca, jamais deveria se apagar. E o sacerdote que cuidava do templo, sob o ritual litúrgico, deveria fazer duas coisas. A primeira, colocar lenha no altar, combustível daquela chama, cuidando sempre em manter acesa a chama, sem vacilar, sem se descuidar. E segundo, retirar cuidadosamente toda a cinza, segundo o ritual próprio da lei de Deus. Conforme esse ritual, cabia ao sacerdote tomar banho, trocar de roupa, vestir uma peça de linho e retirar a cinza do altar para fora do templo, para fora do arraial, e depositá-la num espaço limpo. E vocês podem estar me questionando: e que temos nós com isso? Que temos nós a ver com esse ritual? E é isso mesmo que vocês estão pensando. O mesmo que Cristo Jesus teve por manter até a sua vinda e substituído por um ritual ainda mais tremendo. Imaginemos que nós somos templos de Deus
templo desse Deus vivo, e que o nosso coração é o altar onde arde a chama do Espírito Santo, chama acesa pelo próprio Deus. E essa chama nos mostra uma vida de consagração e amor a Deus. É uma sarça que arde, que queima e não consome, enquanto nos capacita a viver uma vida de consagração, uma vida de santidade, uma vida segundo o propósito eterno de Deus. Mas infelizmente, amados, há dias em que o fogo estranho do mundo assedia a nossa tenda, a nossa casa, minando a nossa fé. Porém, segundo as concessões que nós mesmos lhe fazemos, um fogo que não arde, não queima, mas consome, enfraquece e nos debilita. Mas porque nós baixamos a guarda, porque nós abrimos as nossas portas, porque nós ligamos a nossa televisão para nos conectar com o mundo, esquecido do que dissera o apóstolo Paulo: não vos conformeis com o presente século, não vos conformeis com este mundo de fora, mas renovai pela transformação da vossa mente, para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E vocês podem me perguntar: e quando isso acontece? É quando nós perdemos o prazer de meditar na palavra de Deus. É quando nós negligenciamos o culto doméstico. É quando nós passamos a duvidar da eficácia, do poder da oração. Já disse alguém que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Nós chegamos a tal ponto que nós perdemos o hábito de vir à igreja. Negligenciamos o culto doméstico, já não fazemos. Duvidamos do poder da oração. E para piorar, perdemos o costume, o hábito de vir à igreja. Mas o que é pior de tudo isso é que justificamos essa atitude maldita e satânica com a ideia diabólica de que para ser crente não precisa vir à igreja. Compare com a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e descubra Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos a demonstração, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Temos nós pensado no dia glorioso da vinda do Senhor Jesus? Estamos nós interessados que o Senhor retorne, que o Senhor volte? Estamos ouvindo o sonido da última trombeta anunciando
que o Rei da Glória está para voltar. Diz a palavra de Deus que ele veio uma noite silenciosa e fria, não se deu a conhecer ao mundo. Apenas os pastores na noite viram. Mas ele vai voltar, e voltará com alarido de trombetas, e todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Até aqueles que o traspassaram vão ter que proclamar essa verdade eterna. E nós vivemos como se o Senhor não voltasse nunca, ou então ainda justificamos, mas há 2000 anos que se fala nisso. Já pensamos que Deus está fora do tempo, que Deus é atemporal, que o tempo para Deus não existe, que Deus já não nos vê aqui sentados nesses bancos, mas Deus já nos vê na glória. Paulo diz que aqueles que de antemão Deus conheceu, predestinou, elegeu, chamou, justificou e glorificou, todos os verbos no passado, mostrando que nós já estamos na glória com Deus. Nós é que não nos sentimos, porque ainda estamos atrelados às coisas desse mundo. Mas, amado, diferentemente, como era bom ser crente nos dias de Davi. Alguém chegou, bateu nele, tocou nele, e ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Temos nós essa alegria de virmos à casa do Senhor. Já tem até quem pregue hoje os desigrejados, pessoas que não têm igreja, que não precisam de igreja. E eu reforçaria e ousaria dizer que não são crentes, porque crente tem redil, crente tem pastor, e o Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Certa vez, o Senhor Jesus estava pregando, e pregando com veemência, e pregando com autoridade, e o sermão começa a não agradar. Não estou dizendo que vocês não estejam se agradando do que eu estou dizendo, longe de mim isso, mas as pessoas não estavam se agradando do que o Senhor Jesus estava falando, e os discípulos olham e vê que as pessoas estão se retirando, e alguém mais próximo dele chega e diz: mestre, maneira esse discurso, muda o tom da tua palestra, porque as pessoas estão indo embora, estão se retirando. E o Senhor Jesus, no mesmo tom que estava falando, disse: quereis vós também ir? Podeis ir. E eles disseram: mas Senhor, não é para onde vamos não. Eles dizem: Senhor, mas para quem iremos nós? Porque só Tu tens palavra de vida eterna. Jesus não estava pensando no conforto das pessoas. O Senhor Jesus estava pensando, era no destino da alma de cada um. E queiramos ou não queiramos, esses dias difíceis me fizeram pensar: depois da morte, segue-se o juízo. Amados, alguma coisa está errada dentro de nós. E eu duvido que nós não saibamos
que nós não tenhamos identificado, que nós não saibamos qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Duvido muito isso. Desconfiaram? É isso mesmo que você está pensando. É essa cinza. É a cinza do pecado que vem se acumulando e vem sufocando o nosso altar. E nós ainda temos a desfaçatez, e nós fingimos que não vemos, não é conosco, não temos nada com isso. E terminamos cuidando em não tirá-la, de jogá-la fora, porque na realidade talvez essa cinza já não nos incomode mais, e aquilo que no começo parecia leve, fazendo-nos acostumar, vai se acumulando, vai aumentando de volume e de peso. Um dia sufoca e mata a fogueira por falta de lenha, por falta de leitura da palavra de Deus, por falta de oração, de vida consagrada ao Senhor. Costumo dizer que se faz um crente no estalar de dedo. A conversão se dá em 1 minuto. Mas levamos anos numa vida sacrificada para chegarmos diante de Deus. A lenha acabou, se apagou o fogo. Agora, irmãos, infelizmente, definitivamente, nós estamos mortos, e mortos em nossos delitos e em nossos pecados. É a cinza do pecado que não foi levado à cruz e foram deixados fora do Pai. Tudo está consumado. Cinza que apaga dentro de nós o fogo sagrado do Espírito Santo. Qual é a cinza que nós ainda não limpamos? Qual é a cinza que nós ainda não jogamos fora? E quem sabe? Incredulidade. Certo homem chegou para o Senhor Jesus e disse: Senhor, meu filho está doente, podes fazer alguma coisa? E o Senhor Jesus pergunta para ele: tu crês? E ele, com toda a honestidade, lhe diz: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade, minha fé não é bastante. Ele estava dizendo para o Senhor Jesus: eu não estou satisfeito com o nível da minha fé, porque ela não é capaz de fazer nada. Dureza de coração. Certa vez chegaram para Jesus e disseram: Senhor, Moisés deu carta de divórcio. Tu, porém, que dizes? Jesus diz: Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do seu coração, da sua incredulidade. Mas hoje crente fala de divórcio como fosse uma solução pacífica da palavra de Deus, desfazendo aquilo que a palavra de Deus diz.
deixará o homem a sua casa, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A amargura que carregamos dentro do peito, estamos insatisfeitos, murmuramos contra Deus, contra tudo. Relacionamentos que nós assumimos diante de Deus, perante Deus, e quebramos sem ao menos consultá-lo. É a única solução, Senhor. O Senhor é incapaz de resolver esse meu problema. Muito melhor eu ficar por aqui. Mas será que é isso que Deus quer? Que façamos as coisas sem consultá-lo? São os relacionamentos não resolvidos. Perdão que nós jamais pedimos, mesmo que ofendidos, e outros tantos que nós negamos às pessoas, e ainda batemos no peito e dizemos: somos cristãos, somos seguidores de Cristo. Amados, é que você não ouviu Paulo dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É constrangedor. Aí nós descobrimos que tudo nesse mundo é vaidade. Vaidade, de vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Amados, a cinza que nos acompanha é o pecado que guardamos e acalentamos e o fazemos sem arrependimento. E que desafia o sacrifício vicário do ungido de Deus, o mesmo que diz com toda a propriedade que ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, o sangue de Cristo os torna branco como a neve. Por isso que o Senhor Jesus diz com toda a consistência: quem crê em mim será salvo. Jesus está dizendo: quem crê em mim não será julgado por conta do pecado. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Retirar a cinza e deixar limpo o coração. Limpar o altar. Colocar a cinza fora da nossa tenda, da nossa casa, do nosso arraial. E colocar mais lenha. E cuidar para que se mantenha acesa a chama que ainda arde. Queima e não se consome. A sarça ardente do Espírito Santo, o fogo de Deus que habita em nós. Que Ele nos abençoe.